Se eleito presidente da República, senador, qual deve ser a meta de inflação no Brasil ao longo dos seus 4 anos de mandato? Olha, o primeiro movimento é buscarmos aquilo que nós buscávamos lá atrás, inclusive quando éramos governo, que é o centro da meta. O governo da atual presidente da República... 4,5%. Da atual presidente da República sempre tratou com indiferença o centro da meta e focou no teto da meta. É dessa forma que nós estamos vendo o Brasil caminhar ao longo de todos esses últimos anos. Portanto, o foco no centro da meta e a diminuição gradual do espaço das bandas é um objetivo pelo qual nós trabalharemos. Eu acho que é um espaço... Explica melhor em números. O centro da meta é 4,5%. Seu mandato, se ganhar, tem 4 anos. Ao longo de 4 anos, o centro da meta continua sendo 4,5%? Continua sendo 4,5%. Ao longo de 4 anos? Ao longo de 4 anos, para que nós possamos, a partir do alcance desse centro da meta, ter uma política realista de diminuição da meta de inflação. É claro que no horizonte de 2 mandatos, é absolutamente razoável você imaginar que possamos ter uma inflação de país desenvolvido, em torno de 2,5%, talvez, 3%. Mas isso é num horizonte de quantos anos? Eu acho que, olha, imagina? Eu não vou vender terreno na Lua, nem nessa e nenhuma outra matéria. Seria fácil aqui, Fernando, eu fixar prazos e datas para determinadas questões que dependem de questões conjunturais. Claro. Né? Não seria correto que nós fizéssemos isso. Centro da meta é o primeiro grande objetivo. Diminuição da banda, que hoje é de 2 para cima, 2 para baixo. Acho que é possível, ainda nesse mandato, nós reduzirmos isso para 1,5% até chegarmos no final do mandato em 1% de variável. Com isso, nós tornamos mais efetivas as medidas que vão nos levar ao centro da meta inflacionária. Se eleito, quais reformas econômicas seriam prioritárias no seu governo? Olha, a primeira delas, Fernando, a reforma política. Ela é a base para qualquer outra. Ou nós recuperamos a capacidade de negociação com partidos políticos, com forças que tenham expressão na sociedade e, por isso mesmo, obrigação de prestar contas à sociedade, ou nós vamos estar cada vez mais distantes das reformas constitucionais. Eu quero rediscutir a introdução, porque já discutimos lá atrás, da cláusula de desempenho. É algo complexo, polêmico, mas eu acho que é necessário. Você pode criar um partido político, ele pode ter seu funcionamento civil, mas ele, para ter acesso a fundo partidário, para ter acesso ao tempo de televisão, ele tem que, num prazo que vai se estabelecer, que não precisa ser de uma eleição, como nós fizemos lá atrás, nós criamos um hiato de 3 eleições, para que os partidos possam se estruturar. Aqueles que tiverem condições de fazê-lo, portanto, com percentual mínimo de votos. Quando nós aprovamos lá atrás, eram 5% do conjunto de votos da federação, 2% pelo menos. Era 3%. Eu acho até que isso possa ser calibrado um pouco para baixo, mas eu acho necessário para resgatarmos... Quanto mais ou menos o senhor tem em mente? Olha, se lá eram 5, com 3 em pelo menos 9 estados, alguma coisa em torno de 3 no geral para 2 em pelo menos 9 estados, para que não haja um partido estadual, para que o partido tenha uma característica nacional, me parece, até porque essas conversas já andaram, algo que poderá ter um apoio suficiente para a sua aprovação. Por esse cálculo aí, ficariam de 6 a 7 6 a 7 no máximo, aproximadamente, com representação formal no Congresso. 6 meses atrás, nós fechamos com 7 partidos com esse cálculo. 6 ou 7, algo absolutamente razoável para um país como o Brasil. Segundo, voto distrital misto com lista partidária. Metade do parlamento eleito por distritos, onde você cria uma relação direta do representado com o seu representante, poderá cobrar dele conhecimento sobre a realidade local, econômica, de infraestrutura, de educação, não importa. Portanto, aproxima o parlamento da realidade das várias regiões brasileiras, e metade das vagas pelas listas partidárias, com 2 objetivos: fortalecer os partidos políticos e permitir que nomes que não tenham base territorial, base geográfica, mas cuja presença no parlamento seja importante, representantes do segmento da cultura, economistas qualificados, grandes juristas, que possam estar no debate parlamentar, criando um bom equilíbrio. Esse é o segundo ponto. E o terceiro? 5 anos de mandato para todos os cargos sem reeleição. Eu acho que e coincidência de mandatos? Coincidência de mandato para todos os cargos. 1 ano de eleição e 4 anos para trabalharmos pelo Brasil. Eu acredito muito, Fernando, e fiz isso em Minas Gerais, nas medidas tomadas no início de governo. Se eu tive êxito no meu governo em Minas Gerais, se avançamos em inúmeros indicadores, né, se saí do governo de Minas com alta aprovação, não é pelo que eu fiz nos primeiros 6 meses, é pelo que eu fiz nos primeiros dias de governo. Eu tenho dito
que acabarei com metade desses ministérios que aí estão e criarei uma secretaria extraordinária para a simplificação do sistema tributário. Eu não teria hoje, não seria correto e nem teria condição de dizer, olha, vamos iniciar o governo diminuindo a carga tributária. Com um governo perdulário como esse que está aí, que aumentou os gastos correntes muitas vezes mais do que a própria arrecadação, do que o próprio PIB, né? Não seria correto dizer isso. Essa comissão, cujos trabalhos já começam, porque eu tenho recebido, enfim, trabalhos e estudos de inúmeras entidades de classe, inclusive brasileiras, teria um prazo de no máximo 60 dias, não precisa chegar nele, mas no máximo 60 dias, para apresentar ao Congresso Nacional um projeto de simplificação do sistema tributário, atacando fundamentalmente os impostos indiretos. Hoje, o conjunto das empresas brasileiras gasta mais de 20 bilhões de reais anualmente apenas para a máquina pagadora, para operacionalizar a máquina de pagamentos. É isso que vai nos permitir, a médio prazo, um espaço fiscal para caminharmos na direção da diminuição da carga horizontalmente. Quando começou a falar desse tema aqui nessa resposta, o senhor mencionou que diminuiria à metade o número dos atuais 39 ministérios, entre ministérios e secretarias com status de ministério. Como é que o senhor vai fazer essa diminuição? No primeiro mês de governo já diminui? Na largada. Mas serão o quê? 20 ministérios na largada? Olha, existe um estudo da Universidade de Cornell que fez, enfim, uma avaliação em mais de 120 países, alguma coisa assim, e que dizia que os estados, os governos que apresentam melhores resultados são aqueles que têm entre 21 e 23 ministérios. Se isso serve como parâmetro, pelo menos é um estudo científico. Há alguma coisa por aí, não preciso fixar hoje 21, 22, mas alguma coisa por aí. Nós vamos transformar, talvez, não, de público é a primeira vez que eu digo dessa forma, nós vamos transformar o Ministério da Justiça em Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Em primeiro lugar, com a proibição do contingenciamento dos fundos setoriais. Nós vamos fazer com que os recursos dos fundos penitenciários, do Fundo Nacional de Segurança, tenham o mesmo tratamento, por exemplo, que os recursos de educação. Eles têm que ser transferidos por duodécitos para que os estados possam planejar os seus investimentos. Nós vamos constituir uma política nacional de segurança pública que não existe hoje. Hoje, Fernando... No que consiste essa política nacional de segurança pública? Vamos lá. 87%, essa é a primeira questão, de tudo que se gasta em segurança pública no Brasil hoje, vem dos estados e municípios. Apenas 13% da União. Portanto, a União, que tem a responsabilidade de cuidar das nossas fronteiras, de proteger as nossas fronteiras e de coibir o tráfico de drogas e o tráfico de armas, é hoje quem menos gasta. O Ministério da Justiça continuaria sendo o Ministério da Justiça? Não haveria uma separação dessas funções de Secretaria Nacional de Segurança Pública? Não. Porque o que a gente vê o Ministério da Justiça hoje é que é um local que abriga questões indígenas, fundiárias, às vezes. Eu acho que ele pode continuar. Não vai sobrecarregar, ele não é sobrecarregado? Não, ao contrário. Falta a ele uma função clara e definitiva, que é coordenar, Fernando, uma política nacional de segurança pública. Eu fui governador de Minas Gerais, eu sei o quanto isso faz falta ao Brasil. Todas as ações que você buscava de solidariedade do governo federal, você buscava na Senad, numa secretaria, geralmente com alguém que não tinha capacidade de decisão, não tinha poder decisório. Então, essa medida que eu estou tomando de impedir, inclusive esse é um projeto que eu apresentei em 2011 no Senado Federal, e o PT ainda não deixou votar, impedindo o contingenciamento desses recursos. Vou lhe dizer, no período da presidente Dilma, o FUPEN, o Fundo Penitenciário, sabe quanto que foi executado? Em 11%. Esse não é um governo que prioriza a questão da segurança pública, porque esse jogo de você transferir responsabilidade por estados, empurrar para os estados permanentemente a responsabilidade e aparecer na hora de uma crise para apontar um dedo, no governo do PSDB, isso vai ser transformado num gesto de absoluta solidariedade com o Brasil, independente do partido político de quem seja o governo. Isso significa, então, que o Ministério da Justiça vai trocar de nome, para começar, é isso? Ministério da Justiça e Segurança Pública, Segurança Pública, porque ele vai assumir responsabilidade de coordenar uma política nacional de segurança pública. Hoje o governo federal é criminosamente omisso no que diz respeito à segurança pública. E nós queremos um ambiente novo onde haja capacidade, Fernando, do governador saber a cada mês com quanto que ele vai contar do governo federal a partir de determinada estratégia montada, porque ele vai definir se ele vai investir em inteligência, se ele vai investir em armamento, se ele vai investir em aumento de contingente, em viaturas, né, em outras parcerias com os municípios.
Não existe hoje esse recurso de segurança. Ele fica até o final do ano contingenciado, os amigos do rei vão lá ou da rainha soltam alguma coisa e o resto vai para o superávit.